Nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia, hoje dia 25 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um grande ataque ucraniano contra várias instalações russas aqui em Kazan, Taganrog e também aqui na região da Crimeia, tá? Embora tenham sido ouvidas explosões aqui próximo da ponte da Crimeia, a ponte da Crimeia não foi o alvo, né? Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma mudança significativa. O grande assunto que todo mundo está discutindo hoje é a reunião da OTAN lá em Haia, na Holanda, né? O Trump participou, o Trump se encontrou com o Zelensky, mas a gente não teve nenhuma declaração sobre isso. Com relação à declaração da OTAN em si, aumentaram a participação mínima em gastos de segurança na Europa de 2% para 5%. Isso foi aprovado por unanimidade, todos os países adotaram 5% agora. Isso é uma coisa positiva, não tenha dúvidas, né? Agora, ficou faltando entender qual é o posicionamento do Trump. O Trump se negou a participar de um congresso que seria OTAN-Ucrânia, né? Um subconjunto OTAN-Ucrânia. Então ficou só a reunião da OTAN mesmo, mas ele teve um encontro com o Zelensky. Vamos ver o que pode ter surgido disso daí, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Quanto o Irmão do Lula Ganha do Sindicato, Captcha do W Revolving e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então de ontem para hoje a Rússia lançou contra a Ucrânia mais uma vez 71 drones tipo Shahid e de outros tipos. A grande maioria deles foi derrubada, inclusive tem uma imagem muito bacana aqui do momento em que um drone é destruído nos céus da Ucrânia por um F-16 ucraniano. Aqui o F-16 passando aqui embaixo, o drone destruído. Então, esse é um dos exemplos aí, mas vários foram destruídos, né? A maior parte de forma mais simples, mas os F-16 têm ajudado a fazer a patrulha aérea da Ucrânia também, né? Agora, o que chamou atenção foram os ataques ucranianos de drones contra a Rússia. Então teve drones na Crimeia, Rostov, Saratov, Taganrog e Kazan. Um monte de drones foram reportados, né? Explosões e incêndios aconteceram. Taganrog, uma refinaria de óleo, pegou fogo. No Tartastão, ou seja, em Kazan, uma fábrica de drone está sob ataque. Então a Ucrânia continua fazendo ataques aqui com drones nessa região. Vamos ouvir um pouco aqui. Нихуя. Какая ложка сработала нормально. Еще летят. Еще летят, еще. О, блядь, со спины летят, слышишь? Вот, летят у нас за спиной. Заходи домой. Заходи за стену, Клавиш. Bom, eu não vou tocar todo o vídeo aqui, mas deu para perceber que tem barulho de drones, né? Os drones atingindo alguma coisa, pegando fogo ali. Logo no início aqui aparece, o cara pixelou a imagem para não dar dica de onde é que é isso daqui, mas a gente sabe que é na região de Rostov, onde foi atingida alguma coisa com drones. Claramente são drones aqui, né? Então a gente ouviu o barulhinho aí da mobilete, né? O barulhinho de mobilete dos drones. Algumas explosões foram reportadas na região de Kerch. Então, nessa região aqui, onde fica a ponte da Crimeia, houve vários alertas, a ponte chegou a ser fechada, foi reaberta, mas não consta que ela tenha sido alvo de nenhum ataque, né? Ao contrário, o mais provável aqui é que tenham sido defesas antiaéreas atacadas na região da ponte da Crimeia, pode ser esse o ponto, né? Bom, parece que uma base aérea em Jankoy foi atingida, segundo informações aqui. Então isso aqui na Crimeia temporariamente ocupada. A gente tem aqui em Jankoy é este ponto aqui, né? Aqui a gente falou que teve explosões aqui em Kerch, mas também Jankoy, que é essa cidade aqui, é uma cidade muito estratégica, né? Você vê que tem várias ferrovias e rodovias chegando aqui em Jankoy, forma um grande hub de transporte aqui, e tem bases russas ali. Então isso daqui seria o relato de lá.
dá para ver uma grande explosão ali, ou seja, alguma coisa foi atingida ali em Jancoy. Segundo estão dizendo, é a base aérea em Jancoy, que fica exatamente aqui, ó. A base aérea de Jancoy é essa região aqui, e é justamente onde fica também a base militar russa ali na região. Bom, também teve um ataque na planta Atlante Aero em Taganrog, né? Taganrog é uma cidade russa que fica nessa posição aqui. Taganrog fica na Rússia mesmo, tá? Essa cidade aqui. E é uma cidade que foi muito usada durante muito tempo para reparo de aeronaves usadas na guerra. Então tem várias bases aéreas aqui, você pode ver uma aqui, tem outra aqui. É uma cidade que tem especialização em reparo de aeronaves, né? E aparentemente foi atingida essa planta aqui, que agora estão dizendo que ela produz drones, inclusive drones que são capazes de operar no espaço, tá? Isso daí não é que o drone vai chegar no espaço, ele é levado por algum foguete, por alguma coisa, mas ele pode operar no espaço. A ideia é justamente você fazer reparos simples e coisas desse tipo em satélites em órbita, usando drones, coisas que seriam feitas normalmente por astronautas, né? Mas, até onde eu sei, isso aqui é uma coisa ainda muito na infância, essa tecnologia, né? E é uma questão se eles estão planejando usar isso de alguma forma militar, né? Bom, também teve ataque na cidade de Kazan. A cidade de Kazan fica a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, então Kazan fica aqui, ó. Kazan nessa... não, aqui, desculpa, aqui é Saratov, também teve ataque em Saratov, mas Kazan é mais em cima aqui, ó, nessa região aqui. Também tem fábricas de drones aqui. Então, mais uma vez, os ucranianos visando as fábricas de drones russas aqui, né? Foram ouvidas várias explosões na cidade, mas a gente não tem detalhes sobre o que foi atingido aqui, mas é provavelmente uma fábrica de drones também, né? Bom, além disso, os ucranianos fizeram um ataque na Crimeia, onde tinha o posto das Forças Marines Russas Espanhola, né? Uma unidade russa aqui. O próprio pessoal russo aqui está filmando o ataque que foi feito, e né, o que foi atingido e coisa e tal. Não sabemos se teve mortes nisso daqui, mas certamente a base de comandos aqui dessa força, desse destacamento marine russo, foi eliminado lá na Crimeia, né? Além disso, a gente tem a informação sobre um dano causado na fábrica de Bolhov, planta de semicondutores de Bolhov, né? Uma empresa que fornece chips e circuitos integrados para os russos, principalmente chips para os tanques T-72 e T-90, e também mísseis Iskander, Ra-101, Kinjal e coisa e tal. Então essa fábrica foi atingida alguns dias atrás, e agora a gente tem a imagem aqui de que realmente ela foi atingida e tem vários buracos no teto aqui, deve ter causado um estrago muito grande lá dentro. Excelente notícia isso daqui, né? Bom, outra coisa, teve explosões também em Zabakalsky Krai. É lá no leste da Rússia. Isso daqui provavelmente é derivado daqueles incêndios que estão acontecendo por lá, né? Como eu falei já no vídeo de ontem, está havendo um grande incêndio florestal lá no leste da Rússia. Oficiais atribuem isso a grama seca explodindo, mas as pessoas ouviram pelo menos 50 explosões. De qualquer forma, eu acho que é longe demais para os ucranianos usarem drone, a menos que tenham feito alguma operação especial com drones sendo lançados a partir da Rússia mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, essa região aqui, ó, fica basicamente depois do lago, aqui, ó, Zabakalsky Krai, é essa região, é a região de Chita. A gente falou ontem dos incêndios grandes que estão acontecendo aqui. Então, assim, é muito longe da Ucrânia para um drone ir de lá para cá. Pode ser que tenha alguma coisa feita por ucranianos localmente, até pode ser, mas o mais provável nesse caso é só o caso dos incêndios naturais mesmo, né? Inclusive, os russos estão reclamando muito, isso aqui é mais imagem do incêndio, os incêndios em floresta que estão acontecendo lá, vários quilômetros quadrados de coisas estão pegando fogo, e o pessoal russo está desesperado aqui, porque né, tá chegando perto de postos de gasolina, talvez as explosões que eles estão ouvindo são essas, né? Mas não consta que isso daqui seja alguma atividade ucraniana. O Polevolan ainda não publicou as cartas dele, mas a gente sabe que não teve nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje. E, finalmente, a gente tem informação de que os ucranianos estão voltando a usar o Bayraktar. O TB2, foram feitas alterações nele, e ele agora está muito mais capaz de resistir à guerra eletrônica russa, né?
Isso é uma coisa que acontece com frequência, essa briga entre os drones e a guerra eletrônica. O Bayraktar, no início dessa guerra, foi fundamental, foi muito usado pelos ucranianos para atingir os russos. Mas daí os russos conseguiram mecanismos para interromper, para fazer guerra eletrônica, para derrubar o Bayraktar com guerra eletrônica. E conseguiam derrubar todos. Então a Ucrânia meio que parou de usar esses drones da linha de frente, porque era basicamente perder o drone se usasse. Agora fizeram alterações no desenho, no projeto do drone, e agora ele está mais resistente, voltou a ser usado pelos ucranianos. É um drone muito bom, porque é um drone bombardeio, né? Ele lança bombas sobre os russos, e ele é muito capaz, tem uma autonomia muito boa, e é barato, é relativamente barato, né? É lógico que a gente não está falando aqui de barato para mim ou para você, que somos civis, mas barato em termos de equipamento militar no final das contas, né? Aquela imagem que a gente mostrou ontem de um barco russo sendo destruído ali na região de Kherson foi feita exatamente com um Bayraktar, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o encontro da OTAN, que é nosso assunto aqui do encontro da OTAN, né? Bom, está acontecendo o encontro da OTAN lá em Haia, na Holanda, né? Tá todo mundo aqui, inclusive o Zelensky. E olha só que coisa, o Zelensky tá vestindo um terno, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, né? É aquele negócio, o Zelensky sempre usou aquela roupa de soldado e coisa e tal, porque a ideia dele é que ele queria dizer que está junto com o povo dele na Ucrânia, uma mensagem para o povo ucraniano. A gente sabe que ninguém na Ucrânia está com a vida 100% normal nesse momento, né? Por mais que o dia a dia continue funcionando normalmente, as pessoas estão todas preocupadas, todas têm dificuldade, nada funciona mais tão fácil quanto funcionava antes e coisa e tal. Então o Zelensky, de forma a passar essa mensagem, usava roupa militar, né? E isso foi uma mensagem muito forte dele. Só que vocês lembram do caso lá da briga do Zelensky com o Trump e coisa e tal. O Trump, uma das coisas que o Vance falou, pô, você não tem um terno para usar, não? É uma besteira danada isso, uma coisa totalmente sem sentido. Mas o Zelensky está adotando a política de, bom, beleza, o problema é o terno, eu uso terno, não tem problema não, né? A gente vai falar mais sobre essa estratégia aqui. Enfim, aqui, esse casal aqui no centro da foto é a família real da Holanda. Eu nem sabia que a Holanda era monarquia, mas aparentemente é uma monarquia. De qualquer forma, uma monarquia tipo da Inglaterra, em que o rei e a rainha não mandam nada, no final das contas. Então, como eles estão hospedando o encontro da OTAN, né, estão aqui no centro da imagem. Algumas russetes estavam achando que essa daqui era a Olena Zelenska, né, que é a mulher do Zelensky, né? Mas não, ela é a rainha da Holanda, tá? E tá aqui o Mark Rutte logo atrás. Outros estavam confundindo o cara o Nico Zordan, que ganhou na Romênia com o Zelensky. Esse pessoal adora fazer confusão, né? Enfim, esse aqui são todos os países da OTAN, mais o Zelensky. E o Trump está aqui também, né, fazendo parte aqui disso aqui. Por que o Erdogan está do lado do Trump? É porque o próximo encontro da OTAN vai ser na Turquia, né? Então o Erdogan teve aqui uma posição de destaque nessa foto aqui, né? Pois bem, tivemos várias conversas nesse encontro da OTAN. O Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, garantiu que a OTAN vai continuar ajudando a Ucrânia. O próprio Canadá vai fazer isso, a OTAN também vai garantir a continuidade do apoio ao Zelensky. Uma outra coisa que se nota nisso daqui é uma tentativa mais conciliadora em relação ao Trump, tá? Será que foi devido aos B2, cara? Pode ter sido devido aos B2, hein? Aqui, o Carney. O Trump não quer ocupar o Canadá, ele respeita o Canadá. O foco é nós avançarmos em comércio e defesas e coisa e tal. E, ou seja, não é que ele, depois que passou a eleição, ele já foi eleito, né? É lógico que antes da eleição valia a pena ele fazer discursos do tipo, não, que o Canadá jamais será americano, e não sei o que lá, que o Trump é um idiota, e não sei o que lá. Agora que ele foi eleito, e talvez devido depois dos B2 lá, né, demonstração de força do Trump, tá mais calmo agora, a coisa tá mais quieta, né? E o Trump se moveu no Irã, manteve sempre a porta aberta para a diplomacia para o Irã, mas foi duro quando precisou dar. Então o Carney está apoiando o Trump aqui na OTAN, e a gente vai ver que o tom da OTAN foi mais ou menos esse, de apoiar o Trump mesmo. Foi um grande apoio ao Trump, esse caso da OTAN aqui, né? O Zelensky também se encontrou com o Macron e falou sobre jatos Mirage, que podem ser enviados para a Ucrânia também. Os Mirage são um modelo francês que está sendo substituído pelo Rafale. Então a Força Aérea Francesa tem um monte de Mirage que está meio que jogando fora.
E a Ucrânia, pô, joga fora no lixo aqui de casa, né? Dá pra gente isso daqui, né? Da mesma forma que os ucranianos aprenderam a pilotar o F-16, vão aprender a pilotar o Mirage também, e vai acabar que os pilotos ucranianos vão ficar super capacitados nessa guerra, né? Porque estão aprendendo a guiar qualquer tipo de aeronave do Ocidente no final das contas, né? E também foi dada uma atenção especial à questão dos drones feitos pelo Irã e usados pela Rússia contra cidades ucranianas, o Shahid, que certamente são um problema, né? Bom, também tivemos novidades da Inglaterra, a gente já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, mas a novidade que a gente tem aqui é que esse apoio para atualizar as defesas antiaéreas da Ucrânia será feito com dinheiro russo que está na Inglaterra. Então já mais uma parte do dinheiro russo que está na Inglaterra vai ser usado para isso, né? A Inglaterra vai mandar cerca de 350 ASRAAMs, sistemas de defesa antiaéreo de mísseis aqui, ó, dá para ver aqui, são sistemas móveis com mísseis aqui atrás, justamente com o dinheiro dos russos. Então é uma boa notícia isso daqui, né? Bom, e também teve o acordo que a gente já falou ontem também com a Holanda para a produção de drones, um acordo de 500 milhões de euros para produzir 600 mil drones para a Ucrânia. Isso é uma coisa excelente, faz uma diferença muito grande. Esses drones é o que está fazendo a diferença nessa guerra no final das contas, né? Agora, pois bem, começou o acordo e uma coisa que chamou a atenção de todo mundo foi aqui foi o início do acordo, o momento que o Trump chegou lá no acordo, né? Então ele primeiro falou com o primeiro-ministro da Holanda, que é quem está recebendo esse encontro da OTAN, e logo em seguida falou com o Mark Rutte, que é o atual comandante da OTAN, né? E muita gente achou o Mark Rutte muito prestativo com o Trump, né? Abraçando o Trump, muito feliz e rindo e não sei o que lá, e elogiando o Trump o tempo todo. E parece que essa é a nova estratégia da OTAN e da Ucrânia para tratar com o Trump, né? Então o Trump gosta de ser bajulado, gosta de ser, né, que o pessoal elogie ele, coisa e tal. Então beleza, tranquilo, vamos fazer isso, né? Como dizia um conhecido meu, né, o saco do chefe é o corrimão da vida, meu amigo. Se o problema é puxar o saco do Trump, a gente puxa o saco do Trump. Tem problema nenhum não, né? O pessoal estava dizendo aqui, estavam criticando o Mark Rutte porque ele chamou o Trump de Dad. Dad has to use tough language, ou seja, o papai tem que usar linguagem dura, né? Elogiando o Trump pelo ataque contra o Irã. Mas na verdade é aquilo que eu falo para vocês, o pessoal gostou, todo mundo gostou do ataque contra o Irã, né? Porque todos os países ali no Oriente Médio também não queriam a arma iraniana, e a Europa muito menos, queria a arma atômica nas mãos dos iranianos, né? Então o pessoal está satisfeito com o ataque do Trump, mas mais do que isso, com o fato do Trump ter abandonado completamente aquela ideia de pacifismo idiota dele, né? De abandonar toda a coisa. O fato dele ter feito essa operação mostra que os Estados Unidos estão no jogo, dá para negociar com o Trump, né? E daí o pessoal veio com essa coisa. Então eu vejo isso muito mais. Não é como o pessoal ficar preocupado pela demonstração de força americana, até porque a OTAN é aliada americana, né? O pessoal da OTAN é aliado americano, mas muito mais uma satisfação de que vê o Trump evoluindo nesse aspecto, né? Se preocupando com a questão geopolítica e com o uso da força adequada. Inclusive, como eu falei aqui no vídeo, o Trump viu que usar a força é a maneira de chegar na paz. E aí vai ser a mesma coisa com a Rússia. O Trump não tem outra alternativa. Outra coisa que foi curiosa é que vazou uma conversa do Trump com o Mark Rutte. Eu achei que era com o Hegseth, cara. Era tão pegajosa a conversa que eu achei que era o Hegseth falando com o Trump, mas não, é o Rutte, o Mark Rutte aqui. Senhor presidente, caro Donald, parabéns e obrigado por sua ação decisiva no Irã. Foi realmente algo extraordinário e alguma coisa que ninguém mais seria capaz de fazer. Deixou todos nós mais seguros. Você está indo agora voando para um novo grande sucesso, o encontro em Haia essa tarde, né? Então ele mandou antes do Trump viajar, né? Não será fácil, mas nós todos vamos assinar os 5% da defesa na OTAN. Donald, você tem nos levado realmente para um momento importante para a América, para a Europa e para todo mundo. Você conseguiu algo que nenhum presidente americano em décadas conseguiu fazer. A Europa terá que pagar isso de forma muito forte, como deve. Isso será a sua vitória. Viaje seguro e nos vemos lá no jantar de Sua Majestade, lá os monarcas da Holanda, né?
Mark Rutte, né? E o Trump publicou isso daqui. Eu não sei se isso daqui era uma mensagem privada ou se o Mark Rutte deixou o Trump publicar isso daí, mas não interessa. Mostra o Mark Rutte bastante submisso ao Trump, né? Bastante, não, obrigado, Trump, você tá coisa... E o Defmon tá fazendo aqui, ó, o Zelensky deve tomar anotações disso daqui, ó. Isso é a única maneira de fazer com que o Trump dê o que a Ucrânia precisa. Então parece que essa é a estratégia. O pessoal chegou à conclusão que o Trump gosta de ser lustrado o ego dele, que gosta de puxar o saco dele. Problema nenhum, puxamos o saco do Trump. Por isso tá o Zelensky vindo de terninho. O negócio, tem que puxar o saco do Trump? Beleza, cara. O que eu não faço pela Ucrânia, né? O que a gente não faz pelo povo ucraniano, né? Ele sempre usou o traje militar como uma forma de se dizer do lado do povo ucraniano, mas se o que precisa é vestir um terno agora e puxar o saco do Trump, a gente veste o terno e puxa o saco do Trump, não tem essa não, tá tranquilo, tá suave, né? Vamos lá em frente. É isso daí, o Zelensky de terno, olha que coisa, né? Bom, então, no encontro da OTAN, uma coisa que chamou atenção, eu cheguei a falar ontem, que havia programado todo um painel de discussão em cima da Ucrânia, que era o painel Ucrânia-OTAN, né? E é por isso que o Zelensky ia lá. E esse painel foi cancelado a pedido do Trump. O Trump não queria fazer o painel OTAN-Ucrânia. Mas ele aceitou ter uma reunião com o Zelensky. Então o Trump conversou com o Zelensky. A gente não sabe ainda em que nível está essa negociação, que tipo de coisa que se espera disso daí. Mas acho que vai ser uma coisa positiva, vai ser algo positivo no final das contas, né? Vamos aguardar isso daí. Não teve nenhuma declaração até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O pessoal confirmou que o Zelensky e o Trump vão se encontrar hoje, na verdade, hoje dia 25. Em algum momento eles vão se encontrar. O último encontro deles foi no funeral do Papa, vocês lembram, lá no Vaticano, né? E outra coisa, ele falou, não, o Zelensky é um cara legal, eu vou encontrar com ele hoje, nós vamos conversar sobre a Ucrânia. Eu conversei com o Putin e disse, não, eu não quero a ajuda dele no Irã, eu quero que você me ajude com a Rússia, ele falando pro Putin, né? E, de fato, foi um chega para lá no Putin, né? O Putin querendo ajudar os Estados Unidos com o Irã e não precisa, né? Tem que ajudar com a Rússia. O Trump tá certo, tem que pressionar o Putin. Já tá vendo que tem que pressionar o Putin. É o Putin que tem que ser pressionado nessa história. E uma dica que eu dou pro Trump. O Putin vai responder da mesma forma que os ayatollahs do Irã, a uma demonstração de força. Dá um monte de arma para a Ucrânia que a coisa resolve direitinho, né? Sem problema nenhum. Pois bem, o Mark Rutte continuou o showzinho dele lá na reunião da OTAN, dizendo que os Estados Unidos fez um papel fundamental em aumentar o gasto de defesa aliado, então que a OTAN concordou de todo mundo aumentar o gasto de defesa. Tá aqui, esse foi o principal resultado desse encontro da OTAN, tá? A OTAN tinha uma base de 2% do PIB, o país deveria investir 2% do PIB em defesa, e esse patamar foi aumentado para 5% até o ano 2035. Parece que a maior resistência veio da Espanha, mas no final das contas acabaram cedendo e todo mundo vai aumentar em 5% aí o gasto militar. Isso é um aviso claro para a Rússia também, isso é um aviso claro de intenção. E agora, a grande dúvida que fica é a seguinte, porque havia uma proposta de que incluir nesse gasto militar da OTAN a ajuda à Ucrânia. Então os países poderiam usar nesse limite de gasto militar deles a ajuda que vai para a Ucrânia. E ninguém falou sobre isso, se foi aprovado ou não, mas eu espero que sim, seria uma coisa ajudaria muito a Ucrânia esse tipo de coisa, né? Bom, a próxima reunião da OTAN vai ser na Turquia, daí o Erdogan aqui do lado do Trump, né? Aqui tem a declaração do encontro lá em Haia da OTAN, mas não tem nada além disso, ou seja, as únicas coisas que estão firmes é justamente que os aliados se comprometem com 5% do GDP, e que o próximo encontro será na Turquia e em seguida será na Albânia, o seguinte será na Albânia. Então é isso daí, nenhuma novidade além disso. Não teve nenhuma declaração com relação à Ucrânia, muito provavelmente devido ao Trump não querer esse tipo de declaração, né? Outra coisa que o Trump falou, mais uma vez o Mark Rutte aqui, todo alegrinho com o Trump, coisa e tal. Que o Trump está falando aqui do Irã e de Israel, né? São dois garotos num ginásio brigando, eles estão brigando como loucos, você não pode parar eles, tem que deixar eles brigarem 2 ou 3 minutos, depois é mais fácil separar. Ele disse isso sobre o conflito Israel e Irã, né?
E ele já usou essa mesma analogia para a Rússia e Ucrânia, né? Só falta agora ele perceber que a solução para a Rússia tem que ser a mesma que a solução para o Irã. Bom, o Zelensky deu uma declaração, teve uma entrevista antes do encontro de Haia, né, em que ele explica esse negócio todo aqui. Ele falando aqui, ó, o Trump me critica, se isso nos tornar mais próximo de terminar essa guerra, eu levo isso, não tem problema nenhum. Ele escolheu essa estratégia, eu não estou aqui para julgar a estratégia dele. A Rússia espera que as sanções não sejam impostas durante as negociações. O Trump precisa impor essas sanções agora. É a única maneira de fazer o Putin dizer, vamos então acabar com essa guerra. O Zelensky, o maior erro foi introduzir sanções na Rússia de maneira muito devagar. Isso deu tempo para o Putin se adaptar. Então, ou seja, as sanções elas sempre são colocadas aos poucos, isso é a estratégia, né? Mas, segundo o Zelensky, as sanções foram muito devagar, deveriam ter ido mais rápida, né? Enfim, vamos aguardar o resultado desse encontro lá em Haia, né? Bom, ainda teve também um encontro com 2 senadores americanos dos 2 partidos, eles estavam discutindo a questão das sanções, aquela proposta que está no Senado para ser votada, vamos torcer para que isso passe, né? Bom, alguns outros assuntos aleatórios para fechar o vídeo aqui. Um vice-ministro da Defesa russo teve seu iPhone comprometido por hackers patrocinados por Moscou. A Apple avisou a ele que o iPhone dele tinha sido hackeado. Ele não fez nada, ele continuou usando o iPhone normal. Um natural da Bielorrússia estava em Moscou e pegou uma criança iraniana que também estava em Moscou e matou a criança. Ele matou a criança, jogou a criança no alto. Eu não vou mostrar para vocês aqui. É esse cara aqui, a criança está aqui. Ele estava sob efeito de drogas, né? Um cara de Belarus, no aeroporto de Moscou, matando uma criança iraniana que também estava nesse aeroporto. Uma coisa trágica. Coisas da Rússia, né? E outra coisa, lembra quando há um tempo atrás a Hungria estava brigando com a Ucrânia, dizendo que tinha espiões ucranianos na Hungria? Era uma maneira do Orbán tentar galvanizar os eleitores da Hungria contra a Ucrânia e votar nele, coisa e tal. Ele tem tudo para perder a eleição que acontece esse ano mais adiante. E nesse processo ele chegou a prender espiões ucranianos que estariam na Hungria, né? Detalhe, no final das contas eram russos, não eram ucranianos, eram russos. Orbán deu uma bola fora nessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.